sejam muito bem-vindos ao Filosofiction, o canal de filosofia, terror, romance policial e ficção científica. Pois bem, o tema de hoje será a obra Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do grande escritor Philip Dick. Este vídeo será dividido em duas partes. Na primeira, vou falar da história. Na segunda, vou fazer uma reflexão filosófica a respeito dos temas principais por mim elencados. O autor, que era um visionário, ele nos apresenta um mundo devastado pela guerra mundial, chamada Terminus. E a consequência dessa guerra nuclear foi uma poeira radioativa que pairava sobre a atmosfera terrestre. Esta poeira, ela foi responsável pelo desaparecimento de boa parte da fauna e da flora e também de boa parte da migração humana para os chamados mundos colônias. E é na São Francisco de 2019 que nós vamos conhecer o Rick Deckard, que é o caçador de androide. Ele é chamado pelo Departamento de Polícia de São Francisco para ocupar a vaga do caçador sênior que sofreu um acidente ao tentar caçar 6 androides do modelo Nexus 6. Esse modelo, como veremos à frente, é o modelo mais avançado em termos de androides ou ENDs, que é o termo utilizado pelo autor. O Rick Deckard, ele vai até o Departamento de Polícia de São Francisco e ele é incumbido da tarefa de caçar esses 6 androides que fugiram do mundo colônia mais famoso, que é Marte. E eles vieram para a Terra de forma ilegal, porque lá eles haviam cometido uma série de crimes, dentre eles assassinatos. Então esses ENDs, eles fogem e vêm direto para a Terra, e o Deckard, ele é o que? Chamado a tomar o lugar do caçador principal que sofreu um acidente quando estava caçando esses androides. E aí, por conta do efeito dessa poeira e por conta da morte de boa parte da fauna e da flora, ter um animal nesse período era considerado status social. E o Rick Deckard, ele tem uma ovelha elétrica que ele deixa pastando no terraço do seu prédio, enquanto seu vizinho gaba-se de ter um animal vivo, de ter um animal real. Né? Claro, o vizinho não sabe que a ovelha do Rick Deckard é elétrica e nem o Deckard sabe se o animal do vizinho é ou não de verdade. O que há aqui é que o Deckard sabe que a dele é elétrica e ele acredita que o do vizinho seja verdadeiro. E isso o angustia sobremaneira, porque demonstra que ele não está bem integrado no chamado status quo, porque ter um animal é considerado um status elevado, e por isso ter um animal elétrico é caríssimo. E ele vê nessa nova empreitada, né, desses ENDs, ganhar um dinheiro suficiente para se aposentar e comprar um animal de verdade. E é isso que ele faz. Ele consulta o catálogo Sidney, que é o catálogo responsável por demonstrar quais espécies ainda estão disponíveis, e ele aceita essa empreitada, essa viagem de caçar os 6 androides. E aí ele vai até a corporação Rosen, tá? Que é a corporação responsável por fabricar os androides Nexus 6. E lá ele conhece Rachel Rosen, que é chamada de sobrinha do dono. Só que é o seguinte, neste mundo distópico de Dick, os robôs são tão parecidos conosco que não dá para diferenciá-los a olho nu. Ou seja, eles não são aquelas máquinas feitas de ferro imensas e desengonçadas. Muito pelo contrário, eles são feitos à base de matéria orgânica. Eles têm sangue. E além disso, eles possuem inteligência artificial tão complexa que eles são capazes de o quê? Eles conseguem juntar as suas próprias memórias e desenvolver aquilo que nós chamamos em filosofia de teoria da ação, ou seja, eles conseguem se antecipar a determinadas ações, ou seja, eles refletem, eles conseguem refletir e saber o que vão fazer ou não. E, portanto, a única forma de detectá-los é a partir de um teste chamado Voigt-Kampff. Esse teste ele é constituído por uma série de perguntas e ele tem um aparelho que vai medir o tempo de resposta, ou seja, a partir de um determinado tempo de resposta, a fisionomia vai apresentar micro-reações que são captadas por um aparelho, ou seja, somente seres humanos têm determinadas reações.
E as perguntas são feitas a partir de o quê? De empatia para com animais, ou seja, situações que envolvam empatia para com os animais. E é aqui que o Philip Dick já nos demonstra qual é o caráter distintivo entre um ser humano e um androide, que é o que? A nossa empatia para com os animais. E aí a Rachel Rosen, ela é levada para conduzir, ou melhor, a Rachel Rosen, ela vai levar o Rick Deckard para o quê? Caçar, porque ela é um androide, ela é um Nexus 6. E é isso que o Deckard vai lá e demonstra a partir do teste que faz nela, né? E que se descobre que ela é uma End do modelo Nexus 6. A partir disso, esses androides que fugiram de Marte, eles se escondem na casa do Isidore, do John Isidore, que é o cabeça de galinha, que ele trabalha como motorista de caminhão de um hospital de animais elétricos. O Rick Deckard localiza esse apartamento porque ele vive no subúrbio, em um local onde ninguém quer ir, onde ninguém mais vai, porque as pessoas simplesmente migraram para fora do planeta, para os chamados mundos colônias, e lá ele vive sozinho. E os androides, é claro, não o matam porque sabem que ele é um sujeito intelectualmente incapaz. Então eles fazem amizade e lá eles se escondem. O Rick Deckard consegue aposentar esses 6 androides, consegue ganhar o dinheiro, compra uma chamada cabra negra nubiana, só que nesse período ele tem um envolvimento com a androide, com a Rachel Rosen, né? E só que ele resolve continuar com o seu casamento. Ele é casado, ele resolve continuar com o seu relacionamento e ele resolve não dar continuidade a esse envolvimento com a Rachel Rose. O que é que ela faz? Ela, com raiva, se sentindo machucada, empurra a cabra do terraço e a cabra acaba morrendo. Depois disso, o Rick Deckard vai até o Oregon, né, que lá tem uma montanha de entulhos que faz parte da religião que o Philip Dick cria para a obra, chamada de mercerismo. O Deckard encontra entre esses escombros o que parece ser um sapo de verdade, ele leva para casa. Só que quando ele chega em casa, sua esposa logo vê que é um sapo elétrico. Ele vai dormir, ela liga para um hospital elétrico pedindo para que eles mandem todos os acessórios para cuidar, né, do sapo, de modo que o seu marido não saiba. E assim que a história acaba. Mas agora vamos às reflexões filosóficas. A primeira coisa fundamental é o título. Por que é chamado Android Sonho com Ovelhas Elétricas? A primeira coisa, este título ele não é repetido em momento algum, ele não aparece de maneira nenhuma ao longo da obra, tá? Mas nós podemos pensar aqui o quê? Se os seres humanos sonham com uma ovelha de verdade, logo os androides o quê? Sonham com ovelhas elétricas. E é uma pergunta, é uma questão, porque embora o Rick Deckard ele faça o teste nos outros, ele não sabe se ele é um ser humano, se ele é um androide, tá? Ele não sabe se ele é um ser humano, se ele é um androide. E além disso, mostra a relação dele para com outro androide. Porque era muito comum os homens se juntarem, terem relações e fugirem com essas androides. Só que essas androides, elas tinham um tempo de vida muito, muito curto. Então isso acabava sendo um empecilho. E além disso, na história, o Rick Deckard mostra, tem uma visão ambígua sobre a Rachel Rosen. Por quê? Ela encontra-se num estatuto ontológico no qual ela não é nem um ser vivo, ou seja, ser vivo do ponto de vista filosófico, que tem uma alma especificamente que a anime, ou seja, que dê um princípio de movimento, que ela cresça e se desenvolva e morra. Ou seja, eles não sabem o que é nascer, eles não sabem o que é crescer, eles não sabem o que é se desenvolver. Aliás, essa é uma questão que a própria Rachel se faz ao longo do livro. O que é morrer? O que é nascer? Qual é a sensação de nascer? Qual é a sensação de morrer? Né? Essas são questões, mas ela tem um estatuto ontológico intermediário, algo parecido com um zumbi ou com um vampiro. Ela não encontra-se em nenhum dos mundos. Além disso, o autor nos mostra a questão ecológica, ou seja, até que ponto nós podemos, por exemplo, cultivar armas nucleares para defesa, mas que põem em risco todas as espécies vivas na Terra.
Além disso, ele mostra também algo fundamental. Os androides são tão parecidos conosco que nós não conseguimos diferenciá-los por meio do olhar. A gente não consegue diferenciá-los a olho nu. Apenas um teste que se tem uma máquina e que se conta o tempo de reação e a partir de uma série de perguntas que envolvem empatia para com animais é que nós podemos chegar e determinar. Quer dizer, nós podemos, por exemplo, chegar aqui ao princípio desenvolvido pelo filósofo alemão Leibniz, chamado de princípio de identidade dos indiscerníveis, no qual Leibniz diz o seguinte: se há um objeto A e um objeto B, se todas as coisas que tem no objeto B podem ser ditas do objeto A, significa que eles são iguais. Ou seja, se os androides são feitos à base de matéria orgânica, se eles pensam, se eles são seres sencientes, ou seja, se eles sentem dor, né? Eles são seres sencientes. Além disso, se eles são capazes de esboçar determinadas emoções, o que é que diferencia, portanto, um ser humano de um androide? Quer dizer, olha aí a questão da identidade, né? Então, assim, além disso, também temos a questão chamada de filosofia da mente. Quando falamos, por exemplo, a respeito da consciência, há dois tipos de consciência em todos os seres vivos. A chamada consciência perceptual, que é a consciência que percebe o ambiente ao redor, né, fora da própria mente. Por exemplo, todos os animais têm isso. Se você for pegar, por exemplo, um rato, se você acuar esse rato, ele vai fugir, porque ele sabe que ali existe uma espécie de perigo, ou seja, ele tem uma percepção do mundo real fora de si. E a outra consciência que até hoje apenas a espécie humana chegou e manifestou, e algumas poucas outras espécies dão a entender que possui, é a chamada consciência introspectiva. E como é que nós podemos chegar e definir uma consciência introspectiva? Nós podemos defini-la da seguinte forma: ter consciência introspectiva significa pensar os seus próprios pensamentos. Repetindo, consciência introspectiva significa ter a capacidade de pensar os seus próprios pensamentos. Ou seja, eu tenho acesso, né, às minhas próprias faculdades mentais. E por conta disso eu posso chegar ao quê? E esboçar uma linguagem para o quê? Manifestar a maneira como o quê? Eu me sinto por dentro. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu aprendi algo, ou seja, também a capacidade de abstrair, ou seja, a capacidade de separar aquilo que não pode ser separado na realidade, mas eu posso separar na minha mente. Por exemplo, a ideia de uma cadeira. Basta eu olhar para uma cadeira que eu consigo imaginar a forma de uma cadeira na minha mente, ou seja, eu abstrair a materialidade, a forma da matéria, e na minha mente eu fiquei somente com a forma da cadeira. Ou seja, será que esses androides, por conta de todas essas formações de pensamento, por conta dessa teoria da ação, por conta da ciência e por conta da chamada múltipla realizabilidade, será que eles não podem ser considerados seres que têm consciência introspectiva? Por exemplo, se o Rick Deckard, né, tomando como pressuposto que ele seja um androide, ele mostra todas as características do ponto de vista da filosofia da mente, que ele é igual a um ser humano. Tá? E aqui também o Philip Dick ele estava preocupado com a outra questão, com a tecnologia. Embora este livro tenha sido escrito em 1988 e o autor não tenha tido contato com todos os aparelhos e com toda a tecnologia que ora nós temos, ele já demonstrava uma preocupação fundamental em relação a isso. Porque, assim, embora a tecnologia tenha tido um avanço significativo, ou seja, ela tem excelentes serviços prestados, isso é inegável, mas o autor fez questão de olhar o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda, de acordo com ele, é que a tecnologia ela exige uma submissão completa e total. Por exemplo, hoje quando você clica em um site, por exemplo, todas as suas informações estão ali. E essas empresas, todas elas, inclusive as redes sociais, elas o quê? Elas trabalham com todos os nossos dados. Quer dizer, eles conhecem, as empresas, e a partir dos seus algoritmos, conhecem a nossa intimidade, desde os nossos gostos até, por exemplo, a nossa visão de mundo. E com isso nós perdemos o chamado direito
a privacidade, quer dizer, que é um direito fundamental a toda civilização. Não é possível chamar um mundo de civilizado se não há um respeito total e irrestrito pelo chamado direito à privacidade. Quer dizer, e nós falamos também nisso simplesmente a gente não acha nada demais. Assim, e o Philip Dick achava isso... ele já trata, por exemplo, de desdobramentos da tecnologia, por exemplo, como os robôs. Os robôs é que fazem a mão de obra humana. Eles são substituídos. Os seres humanos são substituídos pelos robôs. Esses robôs muito mais inteligentes, muito mais fortes e que sobrevivem em climas extremos, são eles que tomam boa parte da mão de obra que era feita pelo homem. E o Philip Dick ele já estava extremamente preocupado com esse tipo de coisa. Por exemplo, se hoje nós tivéssemos um Android com esse nível de desenvolvimento tecnológico, quem é que não garante que ele não seria usado, por exemplo, para espionagem por governos, por espionagem industrial, quer dizer, uma empresa muito grande que manda um robô espionar uma outra empresa e as outras empresas também isso e vice-versa. Quer dizer, tudo isso é algo perigosíssimo. E ter os nossos dados sendo comercializados assim por algoritmos é algo demasiado complexo. E, aliás, o próprio autor ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, no futuro não vai existir isso de eu ser espionado pelo meu telefone, através do meu telefone. É o meu próprio telefone que vai chegar e me espionar. Quer dizer, o autor aí já está chegando e apontando um desenvolvimento tecnológico tamanho e que vai subjugar a humanidade, que nós seremos observados por essas máquinas, nós seremos colocados na linha por essas máquinas. Então, assim, a questão ecológica, que é fundamental, que nós estamos enfrentando hoje, a questão da tecnologia exacerbada, a questão do cultivo de armas nucleares, a partir da chamada desigualdade social extrema, ou seja, porque somente aqueles que migraram foram as autoridades e as pessoas que tinham dinheiro. Os que aqui ficaram simplesmente foram forçados a ficar e encarar a realidade. E dentre esses ainda o que havia uma divisão entre os afetados pela poeira e os não afetados. Quer dizer, além disso, o autor já está tratando também da questão da geopolítica, ou seja, os países que cultivam armamentos nucleares para manter a sua soberania, mas até que ponto isso pode ser tolerado, uma vez que isso coloca em risco a vida humana, a vida de todas as espécies, né? Fora, é claro, a questão da filosofia da mente, a questão da identidade, a questão do estatuto ontológico de um androide, a questão da ideia de matar um androide porque você não mata, você aposenta. Quer dizer, tudo isso é problemático. Além disso, também tem a questão da dissolução dos casamentos. Quer dizer, as pessoas estão fugindo com os androides, porque a relação humana ela já está em um nível chamado de problemático. Além disso, o Philip Dick aqui ele trata de uma religião chamada de mercerismo. E veja você que a religião ela só pode ser praticada por meio de um dispositivo eletrônico no qual você coloca e você se conecta com a divindade. Até mesmo, por exemplo, o nosso equilíbrio é feito por uma caixa chamada de sintetizador de ânimo, no qual eu posso chegar e programar nesse aparelho que envia ondas que altera a química do meu cérebro, se eu vou ficar feliz, se eu vou ficar triste. Quer dizer, olha o nível de desenvolvimento, olha o nível distópico, né? O nível de desenvolvimento tão brutal, chega a ser até uma distopia, um negócio absurdo, que nos coloca na linha. Então são sobre esses temas, desculpe, que o autor está preocupado. Ele versou sobre esses temas já na década de 60, e é com isso que o Philip Dick estava preocupado. E eu tendo a considerá-lo como uma espécie de profeta, porque tudo que ele escreveu aqui, nós estamos vendo os primeiros desdobramentos da chamada revolução tecnológica. Então, para fechar, os temas foram ecologia, geopolítica, filosofia da mente, a questão da identidade,
a questão do estatuto ontológico, a questão da religião ser mediada pela tecnologia, a questão da desigualdade social extrema. Quer dizer, são todos eles temas fundamentais. Temas esses que foram tratados de forma magistral pelo grande Philip Dick na obra Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Pois bem, pessoal, eu vou terminando por aqui e agradeço desde já. E peço também que você deixe o seu like se você gostou e também compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.